Imagine um mundo antigo onde lendas de gigantes caminhavam pela terra, seres de poder imenso, nascidos de uma união proibida. Uma história tão antiga quanto a própria humanidade, sussurrada nas páginas de um dos livros mais lidos. Estamos falando dos Nefilins, uma palavra que ecoa mistério e um profundo enigma bíblico. Quem eram eles? De onde vieram? E por que sua breve menção em Gênesis continua a inflamar a imaginação e a fé de milhões, gerando séculos de especulação que desafiam nossa compreensão da história? Prepare-se para mergulhar em um dos maiores mistérios das Escrituras Sagradas. A primeira e mais enigmática referência aos Nefilins surge em Gênesis capítulo 6, versículos 1 a 4. Pouco antes do grande dilúvio, a Bíblia descreve um cenário perturbador. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si as que escolheram. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também depois quando os filhos de Deus coabitaram com as filhas dos homens e delas nasceram filhos. Estes foram os heróis do passado, homens famosos. Essa passagem, concisa e carregada de simbolismo, é o ponto de partida de um debate milenar. A palavra Nefilim, em hebraico, é frequentemente traduzida como gigantes ou os caídos, derivando possivelmente da raiz nafal, que significa cair. A imagem que se forma é a de seres de estatura e força sobre-humanas, ou de uma origem celestial que caiu para a esfera terrena. A Bíblia os descreve como os heróis do passado, homens famosos, o que sugere não apenas um tamanho físico impressionante, mas uma reputação de poder ou liderança. Essa descrição, embora breve, lança uma sombra de fascínio e temor sobre essas figuras ancestrais, ligando-as a narrativas de uma era primordial, onde os limites entre o humano e o divino eram perigosamente fluidos. O cerne do enigma, e o que mais gera debate, reside na identidade dos filhos de Deus que se uniram às filhas dos homens. Existem principalmente duas interpretações dominantes. A primeira, e talvez a mais dramática, sugere que os filhos de Deus eram anjos caídos, seres celestiais que abandonaram seu posto para se misturar com a humanidade, gerando essa prole híbrida e poderosa. Essa visão ecoa narrativas apócrifas, como o livro de Enoque. A segunda interpretação defende que os filhos de Deus eram a linhagem piedosa de Sete, em contraste com a linhagem ímpia de Caim, as filhas dos homens. A união, nesse caso, seria uma corrupção da pureza religiosa, levando à depravação que culminou no dilúvio. Essas duas visões não são meras notas de rodapé teológicas. Elas alteram fundamentalmente nossa compreensão da natureza do mal e da intervenção divina. Se os nefilins foram resultado de uma transgressão angélica, isso adiciona uma camada cósmica ao drama humano, sugerindo que forças além da nossa compreensão atuaram diretamente na história primordial. Se foram produto da degeneração humana, a história ressoa como um alerta sobre os perigos da assimilação cultural e da perda da fé. A Bíblia, em sua concisão, nos convida a explorar essas profundezas, a questionar e a buscar. O mistério dos nefilins não é apenas uma curiosidade antiga, é um portal para entender as complexas camadas da fé e do desconhecido. O enigma bíblico dos nefilins, os gigantes mencionados nas Escrituras, é um dos mais fascinantes e debatidos mistérios da antiguidade. As primeiras referências em Gênesis 6 lançam uma sombra de curiosidade sobre sua identidade e origem, desafiando-nos a mergulhar nas profundezas de um texto que precede o grande dilúvio. Nosso objetivo é desvendar as camadas dessa narrativa enigmática, preparando o terreno para uma exploração factual e respeitosa das complexas interpretações. Adentramos agora no coração do mistério, em Gênesis 6, 1, 4, onde lemos que, quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si as que escolheram. Desse encontro inusitado, nasceram os nefilins, descritos como os valentes, os homens de renome que houve na antiguidade. Quem eram esses filhos de Deus e filhas dos homens? A resposta é crucial para entender a natureza dos nefilins e a corrupção que levou ao juízo divino. Uma das teorias mais proeminentes sugere que os filhos de Deus eram anjos caídos, seres celestiais que abandonaram sua esfera
para coabitarem com mulheres humanas. Essa interpretação ecoa em Judas 6 e 2 Pedro 2, 4, 5, que falam de anjos que não guardaram seu principado. O livro de Enoque, embora não canônico, expande essa narrativa, descrevendo como esses vigilantes desceram, ensinando artes proibidas e gerando prole híbrida. Sob essa ótica, os Nefilim seriam literalmente gigantes, seres de poder e violência sobrenaturais, uma abominação que corrompeu a linhagem humana e a ordem da criação, precipitando a ira divina e o dilúvio. Outra perspectiva significativa identifica os filhos de Deus como a linhagem piedosa de Sete, descendentes de Adão que mantiveram a fé em Deus, em contraste com a linhagem ímpia de Caim, as filhas dos homens. Essa teoria vê o casamento entre essas duas linhagens como uma tragédia espiritual, a mistura do sagrado com o profano, diluindo a fé e espalhando a corrupção moral. Os Nefilins, nesse contexto, não seriam gigantes físicos, mas homens de renome no sentido de tiranos poderosos, líderes carismáticos e corruptos, opressores da sociedade. Sua gigância seria uma metáfora para sua influência e poder maligno, contribuindo para a depravação que culminou no dilúvio. Existem ainda outras interpretações, menos difundidas, como a que vê os filhos de Deus como reis ou governantes tirânicos, ou homens possuídos por demônios. Contudo, a essência do mistério permanece. A união entre essas entidades e as filhas dos homens resultou em seres que marcaram a história pré-diluviana. Os Nefilins, sejam gigantes literais ou figuras de grande poder e maldade, representam um ponto de inflexão na narrativa bíblica, um catalisador para a decisão divina de renovar a terra. A complexidade de Gênesis 6, 1 e 4 nos convida a refletir sobre a natureza do mal, a corrupção humana e a soberania de Deus. Independentemente da interpretação, a passagem sublinha a seriedade da transgressão e a profundidade da depravação antes do dilúvio. Os Nefilins, com sua origem obscura e legado de homens de renome, continuam a ser um lembrete vívido de que há mistérios nas Escrituras que nos impulsionam a buscar uma compreensão mais profunda da história da salvação. O enigma persiste, convidando-nos a ponderar sobre as fronteiras entre o humano e o divino, o bem e o mal, e as consequências de escolhas que ecoam através dos milênios. O enigma dos Nefilins, seres nascidos da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, ecoa através das eras, uma sombra lançada sobre as páginas iniciais da humanidade. Mas a história desses gigantes não termina com o dilúvio. Pelo contrário, sua presença enigmática parece se estender, reaparecendo em momentos cruciais da narrativa bíblica, desafiando a compreensão e instigando o temor. Após o grande cataclismo, quando se esperaria que toda a linhagem dos Nefilins tivesse sido erradicada, a menção a gigantes ressurge, provocando um novo mistério. Em Números 13:33, aterrorizados pela visão dos habitantes de Canaã, os espias israelitas relatam: também vimos ali os Nefilins. Os filhos de Anak são parte dos Nefilins, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Essa passagem é um choque. Se os Nefilins originais pereceram, como é possível que seus descendentes ou uma linhagem similar persistam na Terra Prometida? Seria uma nova manifestação, uma lembrança do passado sombrio, ou uma designação para povos de grande estatura e força que evocavam a memória dos antigos gigantes? A Bíblia de fato descreve outros povos de grande estatura na região de Canaã, como os Refaíns, os Emins, os Zuzins e os Anaquins, todos associados a terras que Israel deveria conquistar. O mais famoso desses gigantes, Golias, um filisteu de Gate, com sua estatura imponente e armadura pesada, personifica a ameaça que esses seres representavam para o povo de Israel. Sua derrota pelas mãos do jovem Davi não é apenas um feito de coragem, mas uma poderosa afirmação da soberania divina sobre forças aparentemente invencíveis, um eco da promessa de que Deus lutaria por seu povo contra qualquer adversário, por mais colossal que fosse. As implicações teológicas e culturais dessa persistência são profundas. Para Israel, a presença de gigantes na Terra Prometida não era apenas um obstáculo físico, era um teste de fé, uma lembrança da batalha espiritual contínua
contra as forças do caos e da impiedade. A narrativa dos Nefilins e seus supostos descendentes reforça a ideia de que o mal, em suas diversas formas, é persistente e desafia a ordem divina, mas que a fé e a obediência a Deus são as verdadeiras armas contra ele. Culturalmente, essas histórias moldaram a identidade de Israel, forjando um povo que, apesar de sua pequenez aparente, era capaz de derrubar gigantes com a ajuda de seu Deus. A persistência do tema dos gigantes na tradição judaico-cristã é notável. Lendas e mitos sobre seres colossais povoam o imaginário coletivo, muitos deles com raízes nas antigas narrativas bíblicas. Os Nefilins, em particular, continuam a ser um foco de fascínio e debate, um lembrete da complexidade e da profundidade das Escrituras. Sua história nos convida a uma interpretação cuidadosa, que reconheça tanto o aspecto literal quanto o simbólico, sem simplificar demais o mistério. O legado dos Nefilins, portanto, não é apenas a história de gigantes físicos, mas a de um enigma que nos força a confrontar a natureza do bem e do mal, a soberania divina e a resiliência humana. Eles nos lembram que há dimensões da existência que transcendem nossa compreensão imediata e que a fé, muitas vezes, é testada diante do aparentemente invencível. Que a busca por entender esses seres enigmáticos continue, incentivando o estudo aprofundado e o engajamento respeitoso com as ricas tapeçarias da tradição, mantendo viva a chama da curiosidade sobre os mistérios que ainda habitam as páginas sagradas.